Bem, em primeiro lugar, eu já vou pedindo desculpa, porque normalmente eu faço as gravações pela madrugada e hoje eu vou fazer pela manhã. Fico aqui de frente para a avenida, normalmente há sons de carros, ruídos de automóveis que passam, motos em alta velocidade e eventualmente até o som dos cachorros, tá? Então, apesar de eu fazer uma redução posterior de ruído na edição do áudio, mas pode ser que apareça alguma coisa ainda, ok? Bom, mas vamos nós. Falar um pouquinho então da questão do paralelismo. Eu utilizei a gramática do professor, aliás, o curso de redação do professor Diego Pereira. Acredito que foi um dos poucos, se não o único livro que eu encontrei tratando desse assunto de uma forma bastante ilustrativa. Peguei então alguns exemplos retirados do livro dele. Vamos começar. Desse modo, para minimizar esse problema, cabe ao Estado brasileiro investir em campanhas de conscientização social, destinar mais recursos a políticas preventivas, aparelhar melhor a polícia e realização de cursos profissionalizantes em comunidades carentes. Qual o problema que ocorre aqui? Normalmente, essa questão do paralelismo é algo bastante sutil, muitas vezes até imperceptível. Veja que aqui ocorreu uma enumeração de ações e todas foram apresentadas ou introduzidas utilizando-se um verbo no infinitivo. Para minimizar esse problema, cabe ao Estado brasileiro investir em campanhas de conscientização, destinar mais recursos, aparelhar melhor a polícia e realizar seria o esperado. Isto é, a introdução deste substantivo após uma sequência de verbos promoveu uma quebra do paralelismo. Então, qual seria a forma mais adequada de se reescrever este trecho? Desse modo, para minimizar esse problema, cabe ao Estado investir em campanhas de conscientização, destinar mais recursos, aparelhar melhor a polícia e realizar cursos profissionalizantes. Há ainda outra possibilidade, caso você prefira lançar mão apenas de substantivos. Então, você poderia reescrever: cabe ao Estado brasileiro investimento em campanhas de conscientização, destinação de mais recursos, melhor aparelhamento da polícia e realização de cursos profissionalizantes. Então, isso diz respeito ao paralelismo sintático. E observe ainda que, caso você introduza um artigo antes de investimento, cabe ao Estado brasileiro o investimento em campanhas de conscientização. O emprego do artigo deve prevalecer diante dos demais substantivos. Então, caso seja introduzido um artigo antes do primeiro substantivo, a fim de se manter o paralelismo, fazer o investimento, a destinação, o melhor aparelhamento e a realização de cursos profissionalizantes. Tá bom? Então, aqui nós vemos 3 possibilidades de correção, de adequação da redação deste fragmento. Um outro exemplo menor. Há necessidade de políticos competentes e com ética. Você já consegue fazer o devido ajuste? Nós poderemos escrever da seguinte maneira: há necessidade de políticos competentes e éticos. Adjetivo, adjetivo. Ok? Deu para entender? Então, mais uma vez, exemplos de paralelismo sintático. Agora veja só, se nós partirmos aqui para o paralelismo semântico, como seria isso? Perceberam-se fragilidades do sistema carcerário no Maranhão, no Rio Grande do Sul e em Florianópolis. Analise e veja se você percebe qual a falha que ocorre aqui. Note que começamos falando de estados e terminamos falando de município, cidade ou ainda que seja uma capital. Tá? O ideal aqui seria colocar Maranhão, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, apenas enumeração de estados. Um outro exemplo, o Código Penal brasileiro não é tão rígido quanto a Inglaterra. Temos também outra falha no que diz respeito ao uso adequado dos termos, no que diz respeito ao paralelismo semântico. Veja como nós poderíamos fazer o ajuste. O Código Penal brasileiro não é tão rígido quanto o inglês. Brasileiro, inglês. Tá? E existe ainda outra sugestão do professor Diego, a reestruturação da frase desta forma: em se tratando de Código Penal, o Brasil, país, não é tão rígido quanto a Inglaterra.
E veja que aqui, de fato, a gente não utiliza crase, apenas substantivo, aliás, artigo, substantivo, artigo diante de substantivo. Certo? Bom, é isso. Espero que este pequeno vídeo ajude a compreender melhor essa questão do paralelismo sintático e do paralelismo semântico.